Olá todo mundo, olá vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Fran Maciel e esse aqui é o Mundos Internos, onde a gente vai mergulhar dentro da gente mesmo e mexer em alguma coisa aqui para ver se a gente melhora, né? Bora lá! A gente está lendo aqui esse livro, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas, que é um livro bastante importante e eu diria que para o brasileiro é muito, porque nós temos aqui nesse país uma quantidade enorme de famílias que são chefiadas apenas por mulheres em que o pai não está, o homem não está presente. Então, de fato, é algo que pode nos ajudar muito a entender por que o nosso país é do jeito que é, por que o nosso país está do jeito que está. Antes de a gente começar a leitura, eu já gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E caso você esteja aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse já é o vídeo 15 dessa leitura, então se você quer ver do início, veja a playlist inteira que está organizadinho lá por ordem, tá bom? Mas agradeço muito por você estar aqui, é uma honra, ainda bem que você veio. Vamos lá, minha gente, estamos na página 75, vamos ler sobre o mecanismo. Quando você está perdido, fora de si, e continua a se perder, quando você se torna um movimento de pânico de se perder, inundado com alteridade, são nesses momentos, quando se está atônito, que a escrita o atravessa. Esses são os gritos que a morte e a vida arremessam em um combate. Helene C. Schultz, Inside. Grace sonhou que havia uma máquina com garras mergulhando bonecos na água. Eles saíam encolhidos e com aparência macabra. Ela pulou na fila e estava sendo mergulhada quando percebeu que não sabia o que estava acontecendo ou como iria sair dali. Ela não tinha nenhuma preparação e encontrou-se à mercê da máquina. Esse foi o sonho da Grace. Ela associou o sonho à falta de orientação de um pai emocionalmente vago, a quem ela aprendeu a agradar. Sempre voltamos a isso, né? Embora não percebesse o que estava acontecendo, Grace era sensível a sentimentos enquanto o pai era mecânico, como a máquina do sonho. Ela concordava com ele, apesar dele estar sempre preocupado, distante de ser um homem com quem não conseguia se conectar. Sempre de forma mecânica, o marido dela não era quieto, e sua depressão psicológica e emoções inconstantes eram ameaçadoras e sem estabilidade. Grace temia pela vida dele, tentou desesperadamente salvá-lo, e, no processo de devoção a ele, acabou diminuindo a si mesma. Ela se fez pequena e ele se tornou o centro de sua vida, na verdade, maior que a vida. Grace tentou controlar o desespero e vícios dele, sem pensar no que acontecia com ela. Com seu marido, Grace replicou a relação com o pai, com o mesmo resultado. Não importa o que ela fazia, nenhum deles a via ou a considerava. É aquela coisa de a gente repetir na relação amorosa a relação que temos com o pai. Isso acontece, mas não precisa ficar nesse lugar. A gente vai aprendendo com esse livro que é possível a gente sair desse lugar. A água no sonho poderia estar alinhada ao inconsciente, já que ela associou o sonho com seu casamento, que agora estava submerso. Apenas no processo do divórcio, Grace percebeu que poderia ter se afogado na inércia sob a depressão e caos do marido. Seus esforços em relação a ele a deixaram sem nada, pois ele a sugava. A máquina do sonho a levava para a fila da complacência, inconsciente e mecânica, amortecida com seu pai. A máquina também era como seu casamento, visto que ela tentou de todas as formas salvar o casamento, nas garras de uma situação que ela descreveu como fantasmagórica. Grace percebeu que copiava seus pais, uma triste relação em que nenhuma das pessoas conhecia o outro. Todos permaneciam na superfície com a aceitação passiva, mútua e falta de comunicação. Isso é uma coisa bem interessante. E é uma coisa que provavelmente a maioria das pessoas aqui já perceberam em suas próprias vidas. A gente tem a tendência de replicar, de repetir as referências que nós temos. Então, se a gente tem referências de casamentos bons ao nosso redor, é possível que a gente tente fazer isso no nosso casamento. Se nossa referência é de casamentos ruins, onde não tem comunicação, tem violência, tem briga, tem grito, é bem possível que a gente faça isso no nosso casamento.
Então, o ambiente em que estamos ou o ambiente em que já estivemos vai influenciar a forma como nós vamos viver nossas próprias vidas. Então, aqui fica um convite para você avaliar se o ambiente que você está inserido ou o ambiente que você já esteve antes fez bem ou fez mal para você. Que tipo de referência te trouxe? É uma boa coisa a se olhar. Andrea Green classifica as repercussões psíquicas de uma criança tentando animar um pai deprimido, desolado ou ausente. Essa ressuscitação se torna a tarefa da vida. Grace não percebeu na época, mas não era capaz de reparar ou lamentar o pai como o objeto perdido ou despertar o desejo situado em seu interior. Quando criança, tentou reanimar o pai, interessá-lo a lhe dar um gosto pela vida na esperança de que, se ela o curasse, conseguiria algo. Talvez atenção, talvez amor, talvez ele a visse, talvez ela fosse valorizada. Seu desejo por um pai a levou a várias manobras projetadas, muitas vezes de forma desesperada, para encontrar alguma conexão com ele. Como muitas filhas, Grace ensinou o pai como amar. Ela aprendeu cedo a avaliar e suprir as necessidades dele. Ele lhe dava pouco enquanto ela o protegia e cuidava dele. Infelizmente, um pai assim não percebe que sua filha possui uma vida interior, separada e distante da dele. Ele também não apoia sua necessidade de desenvolvimento para dependência apropriada, espelhamento ou cuidado. Enquanto isso, ele não registra que o custo necessário para lhe dar tudo é emocional e psicológico. E aqui ela está descrevendo uma realidade de muitos, né? Onde os filhos têm mais inteligência emocional do que os próprios pais. As crianças versus adultos. Quantas vezes é a criança que tenta acalmar os pais? Quantas vezes parte da criança uma abordagem assim, calma, espera, deixa eu falar. Isso é um sinal de que a criança já sabe o que vem do outro lado, o que vem do adulto. Vem uma reação muitas vezes intempestiva, muitas vezes agressiva, grosseira, aos berros, violenta. Então, quando a criança já parte com essa abordagem do espera um pouquinho, deixa eu falar, se acalma, não é bem isso, deixa eu contar, é porque já tem histórico de, no mínimo, violência verbal. É algo a se alertar sobre como nós estamos agindo com nossos filhos. Por conhecer esse papel muito cedo em sua vida, Grace o replicou com seu marido, né? Ela havia sido consumida pelo pai e depois os sofrimentos do marido tornaram-se prioridade. Por muitos anos, ela colocou sua carreira em espera por ele. Escutou seus comentários sobre seu trabalho, que não eram encorajadores. Também acreditou nele. E aqui é algo que maridos escutem. Quando você diz que a sua esposa não consegue alguma coisa, é bem provável que ela não vá conseguir. Quando você diz, vai lá e tenta, e se não der certo, está tudo bem, é bem provável que ela consiga. A qualidade do apoio que o marido dá para a esposa é algo transformador na vida dela e, consequentemente, na vida da família. Porque é muito provável que uma mulher que se realiza fazendo alguma coisa que ela queira, ela vai ser muito mais feliz e ela vai retribuir muito mais para a família, estando ela bem com ela mesma. É algo que pode ser transformador na família de vocês. Apoiem a sua esposa. Esposa, apoiem os seus maridos. Apoio mútuo entre o casal, encorajamento, suporte. Isso faz toda a diferença para se ter um relacionamento saudável e tranquilo. Não significa não ter problemas, não ter desacordos. Só significa que, apesar dos problemas e dos desacordos, vocês estão juntos, vocês se apoiam, vocês são um suporte um do outro. E isso é a base de um bom relacionamento. O que vocês acham? Comentem aqui se vocês concordam, se vocês discordam, se isso é viagem da minha cabeça. Comentem aqui, vamos ver, falar um pouco mais sobre isso. Ela passou muito tempo tentando curá-lo às custas de seu desenvolvimento criativo. Seu marido estava em uma rivalidade com ela. A verdade não dita era que ele temia que ela fosse mais talentosa. Tá vendo? E se ela fosse mais talentosa, qual seria o problema? Ela se desenvolver mais que ele?
E se ainda assim ela quisesse ficar com... Sabe? Eles tinham um pacto. Ela deveria salvá-lo e depois fazer o trabalho dela. Ele fazia pouco por ela, visto que precisava de ajuda. Esse acordo assimétrico continuou por anos. Me pergunto como é que pode dar certo uma coisa assim, né? E independente de ser ela ou ele fazendo um ou outro papel, se tem essa assimetria, fica difícil, né? Por meio de vários altos e baixos, de esperança e decepção, a vida começou a tomar outro rumo. Na terapia, ela explorou a jornada de seu casamento e de sua vida para encontrar o que se encaixava e o que não se encaixava. Grace começou a perceber que não havia mais esperança no casamento. Estava cansada e precisava de mais apoio emocional. Sonhos, eventos na vida externa, avanço na carreira e suas necessidades não supridas de ser reconhecida culminaram no divórcio, não apenas de seu casamento, mas também do antigo modo de viver. E aqui a gente pode ver que, de fato, as pessoas, quando elas se separam porque elas já tentaram de tudo e não aguentam mais, além do divórcio com o marido, existe uma mudança muito grande em como essa pessoa vai viver a partir dali. E causa muita estranheza naquele cônjuge que ficou para trás. Porque ele não reconhece mais aquela pessoa. Mas, de fato, o que a gente percebe é que, por exemplo, quando você casa, você tem uma certa idade, uma certa perspectiva de vida e uma certa experiência. Conforme o tempo vai passando, é saudável que as pessoas mudem ao longo do tempo. Então você vai ficando mais velho, você vai aprendendo mais coisas, você vai tendo mais experiência, você vai conseguindo lidar ou não com as coisas, e isso faz com que você aprenda que você tem limites, ou que você não tem limites, ou que você precisa pôr limites, ou coisas que você aguenta, coisas que você não aguenta. E é natural que você, aos 40, não seja a mesma pessoa de você aos 20. E é bom que o seu companheiro, que o seu cônjuge também tenha mudado junto com você. Porque ele também envelheceu 20 anos. Percebem? Então, quando a pessoa fala assim, você não é mais o mesmo, você mudou, ainda bem. Claro que existem pessoas que mudam para pior, né? Que o comportamento delas piora muitas coisas. Mas quando o casal é o suporte um do outro, encoraja um ao outro e constroem de fato uma vida juntos, mesmo com tem desacordos, eles não pensam que isso é algo que vai destruir a relação deles. É confortável ter desacordo? Não, não é confortável. Mas é o natural, gente. Ainda bem que não concordamos com todo mundo. Porque se você concorda com todo mundo, você está se anulando, né? Se você concorda 100% com o seu cônjuge, você se anula de alguma forma. Então, entrar em desacordo, perceber que durante a vida a gente está mudando, ufa, ainda bem, né? Vamos lá, vamos ser uma pessoa melhor, não vamos agir aos 50 como agíamos com 20, porque isso seria ridículo, né? Ainda bem que a gente muda, ainda bem que a gente evolui, ainda bem que a gente adquire experiência, e a ideia de viver bastante é isso, né? É você conseguir amadurecer. Vamos ver como é na terapia. Na terapia, o que é sentido como as partes ruins são inevitavelmente ressuscitadas, e o vazio é sinalizado pelo ódio de si mesmo. Diante de uma mulher com um complexo de pai morto, o terapeuta pode experimentar, assim como a filha, momentos de apatia e a incapacidade de pensar. André Green observou que adultos, como Grace, com um complexo de pai morto, chegam à terapia não com depressão, mas com, abre aspas, graves conflitos com os que são próximos, uma impotência de se afastar de uma situação de conflito, impotência para amar, aproveitar ao máximo seus talentos, multiplicar seus recursos ou, quando isso não ocorre, uma profunda insatisfação com os resultados. Fecha aspas. Em compensação pela perda e ausência, Grace podia ser internamente agitada, correndo o mais rápido que podia. Internamente, não fazia sentido, mas externamente ela parecia calma e resolvida. É aquilo que eu falei no vídeo anterior, né?
A gente nunca aparenta o que a gente está sentindo. Até para si, ela ergueu uma parede contra a dor, falta e ausência. Ela lutou compelida pelo agudo sentimento de que havia algo mais para alcançar ao fazer. E isso se tornou uma força motriz. Ela tentou eliminar a inércia. André Green observou que a ausência de todos os pontos de referência significantes não pode ser enfatizada o suficiente. Em suma, os objetos do sujeito permanecem constantemente no limite do ego, não completamente internos, e não completamente sem o ego, pois o lugar está ocupado em um centro pelo Pai morto. Se o objeto da vida é a realização e ambição externas, alcançá-la deixa apenas um espaço vazio, replicando as experiências com o Pai ausente. É esse espaço que a filha precisa aprender a preencher. Caso contrário, ela continua ausente como o pai morto. É aquela sensação de que você fica assim, quando eu fizer tal coisa, eu vou ficar melhor. E aí você faz e não fica melhor. Quando eu comprar tal coisa, a vida vai ficar melhor. Aí você compra, consegue comprar e você percebe que, não mudou muita coisa. Sabe? Você fica tentando preencher a vida com esses objetivos de realização. E de repente você vai realizando aos poucos e você percebe que o preenchimento não vem, ele não acontece. É nesse lugar que está essa sensação de abandono, essa figura do pai morto. Os limites que Grace teve que estabelecer em volta do pai emocionalmente ausente impediram sua personalidade de funcionar. Uma muralha contra desejos, emoções e mudanças. Tem bloqueio, né? Você bloqueia suas emoções, você bloqueia os seus desejos. Como retratado em Seu Casamento Morto, o amor não era possível, pois era inconscientemente hipotecado ao pai morto, e a liberdade do espaço psíquico bloqueada. Ela antecipava a morte. Nenhuma vida era possível além dos limites do pai morto e certamente nenhuma paz de espírito em seu abraço. As feridas psicológicas fragmentaram a solidez do mundo interno dela. Ela estava sem um leme, desiludida. Abre aspas. A ausência pode apenas nascer se for reconhecida como tal. Fecha aspas. O reconhecimento dessa ausência desencadeia a guerra dentro de si para ser ela mesma, mas frequentemente temia não conseguir se encontrar. E este é o grande trabalho da terapia, é o grande trabalho psíquico da vida de qualquer pessoa. É você lidar com essa guerra dentro de você mesmo para tentar se encontrar, mesmo com medo disso não acontecer. Esse é o grande trabalho a se fazer. Os detritos do pai pesavam nela conforme as memórias retornavam. Eventos que nos machucam não são lineares e são muitas vezes esquecidos devido à dor e sofrimento. Recalque, né? A gente recalca aquilo que dói. A filha amortece a si mesma e sua psique devido ao objeto amortecido. Em suma, a ruptura emocional apaga o autocuidado e relacionamento devido à presença interior intrusiva de um pai ausente. O apego foi formado, não com o pai, mas com a lacuna, a presença da ausência que contém o desejo, a lamentação e o anseio. Essa é a metáfora poderosa do círculo vazio do pai, do núcleo magnético de insensatez e não representação. É a atração destrutiva que essa representação exerce na psique, que é uma ameaça à integridade da psique da filha. A existência se torna uma mera espera pelo momento, que ainda não é agora, quando a vida real e o amor começarão. Por meio da análise junguiana, Grace começou a integrar os sacrifícios que havia feito. Eles a levaram a cuidar de si mesma, avançando em seu trabalho e se divorciando. Grace sonhou que um homem mais velho, com várias tatuagens de mandalas pelo corpo, lhe oferecia chá. As tatuagens eram lindas e cintilavam. Ele lhe disse: finalmente, alguém que não se esquece. Dei meu chá a muitas pessoas, e você é a primeira a não esquecer. Grace estava admirada com o sonho e considerou um sinal de sua ascensão. Sentia-se livre para expressar, em vez de firmemente amarrada por dentro. Ela começou a contemplar como gostaria que sua vida progredisse. Sua criatividade começou a florescer. E lá vamos nós de novo dizer que a terapia é importante.
ao mesmo tempo em que nós percebemos que é na relação com o outro, é na relação entre as pessoas em que as dores afloram, em que as dores são criadas. Mas é também na relação com as pessoas em que as dores são curadas. Então, como ser humano que somos, seres que precisam de contato físico, que precisam do outro, que precisam conviver, que precisam trocar com outras pessoas, nós somos pessoas, seres que necessitam de convivência com pessoas. Nós não podemos ignorar esse fato. É óbvio que existem casos que as dores são causadas nessas relações, mas a cura também. E é possível a gente restaurar as relações. Você não precisa destruir uma relação para então construir outra. Aqui, no caso da Grace, ela conseguiu florescer depois de um divórcio. E isso acontece muito, porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas a chamar para si a autorresponsabilidade de também contribuir para a relação. Então, o que a gente vê na clínica são pessoas que estão ali relatando suas dores, mas o cônjuge não está nessa mesma frequência. E aí, infelizmente, por muitas vezes, acaba em divórcio. O que salva casamentos? O que restaura casamentos? São as duas pessoas querendo ficar juntas. São as duas pessoas admitindo a sua contribuição naquele problema que existiu. São as duas pessoas dispostas a caminharem de forma a contribuir para aquele relacionamento mudar para melhor. Então, é uma coisa que não depende de um só. E isso parece ser muito óbvio quando a gente fala de relacionamento, porque a gente está falando de duas pessoas. Então, é óbvio dizer que não depende só dela, certo? Só que é óbvio na teoria. Na prática, o que eu vejo muito entre os casais é sempre uma pessoa jogando para o outro. Ah, mas é ele que faz. É ele que causou isso. Ah, porque o comportamento dele, é a atitude dele, é o que ele, o outro. Tá. Tem o outro. Tem o comportamento da outra pessoa, tem a atitude da outra pessoa, mas e você? E o seu comportamento? E a sua atitude? Qual foi o tamanho da sua contribuição para o problema que vocês estão enfrentando agora? Percebem? E aí, ok, vamos imaginar, não tenho contribuição nisso. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas se vocês dois caminharem para o entendimento de que é preciso haver amadurecimento, mudança e contribuição dos dois lados, é bem possível que esse casamento seja restaurado. Que esse casamento possa continuar existindo e ele possa, inclusive, ser muito melhor. Então, eu quero deixar aqui esse convite para que a gente comece a olhar para as coisas de uma forma a se autorresponsabilizar também, sabe? Não é só o outro que erra, não é só o outro que faz coisa errada, não é só o outro que agride, não é só o outro. E se for só o outro, então vá embora. Fortaleça a si mesmo para você conseguir ir embora. Porque se só o outro faz isso e você de fato não contribui para a situação que acontece, e aqui eu quero deixar bem claro que existem situações em que você deve com certeza ir embora. Ninguém merece, nem precisa, nem teria que precisar ficar apanhando no relacionamento. Sendo diminuída, sendo agredida emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, financeiramente, sendo humilhada. Então existem sim motivos legítimos para você só pegar suas coisas e ir embora. Mas também existem motivos legítimos para que
os dois juntos melhorem. E aí, então, o relacionamento pode continuar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu espero que esse livro esteja ajudando você. E eu preciso pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, caso você ainda não tenha feito, porque é de fato o que o algoritmo vai entender como relevante esse conteúdo e vai entregar para mais pessoas. Muito obrigada por terem vindo, obrigada por estarem aqui, eu sou realmente muito grata, é uma honra ter vocês no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!